Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindas para esse Vamos Acelerar, é o episódio número 1. Eu e a Ana, que é a minha parceira, a gente faz essas parcerias, eu ajudo ela no meu conteúdo, no conteúdo dela, ela me ajuda no meu conteúdo. Então a gente vai fazer todas as semanas esse episódio aqui e eu vou chamar ela para ela entrar aqui com a gente para bater esse papo. Vamos aguardar a Ana entrar. Oi, Ana! Oi, Tudo bom? Dani. Tudo e você? Tudo bem também. Então, apresentando você, né? Eu estava falando aqui que eu e a Ana, nós somos parceiras. A gente faz essa parceria onde a gente se ajuda nos nossos negócios digitais, nos nossos negócios online. E hoje é o episódio número 1 do Vamos Acelerar, que a Ana vai representar quem está aí do outro lado, né? Vai representar quem tem dúvidas sobre esse programa de acelerar as realizações, de a gente realizar mais rápido, né? De não ser uma coisa que a gente vai demorar muito para fazer o que a gente quer fazer. Então, a proposta é realizar 3 desejos mais importantes da vida em um ano. É um projeto 3 em 1. E aí, Ana, tudo bom? E aí, Dani, tudo massa? Obrigada aí pelo convite. Tô adorando aí essa parceria. Tô aprendendo muito, né? Muitas coisas interessantes aqui nessa interação. E hoje é dia de acelerar, né? Vamos acelerar, todo mundo parado aí no mesmo lugar, vamos acelerar. E aí eu queria perguntar um pouquinho, Dani, para você, que é uma pessoa que é tão multidisciplinar, né? Tem tantos aprendizados assim que você compartilha. Como foi que você chegou nesse tema da aceleração, de ter assim essa meta dos 3 desejos em um ano? Foi pela minha própria experiência mesmo. Sabe que quando a gente fala em criatividade, por exemplo, tem muitas pessoas que são muito criativas, que têm um movimento interior, né, interno, de pensamento, de emoção muito intenso, muito grande. E são pessoas que têm muitas ideias, mas não têm tanta eficácia, digamos assim, em colocar as ideias em prática. E durante muitos anos da minha vida, eu sofri com isso. Isso era muito dolorido mesmo para mim, sabe? De ter tanta ideia, não conseguir parar as ideias mesmo. Eu gostava das minhas ideias, eu achava as minhas ideias legais, mas a realização, a concretização, manifestar, colocar no mundo mesmo essas ideias, parecia ser uma obra magnânima, assim, um negócio que eu tentava e não conseguia, né? E eu passei muito tempo assim, muita gente dizendo que isso era de mim mesmo, mas depois eu comecei a estudar sobre liderança, né? Eu trabalhava em empresas que davam muito curso pra gente de liderança, e nesses cursos de liderança a gente aprende muito sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano e coisas que podem colocar a gente pra frente, né? Que pode transformar as ideias em resultado mesmo, prático, né? E conforme eu fui usando aqui, eu fui vendo aquilo ali, eu fui aprendendo sobre parcerias, sobre tipos de personalidades, os tipos de parcerias que mais complementam, né? Sobre a complementariedade, né? Enquanto uma pessoa tem mais ideia, a outra tem mais a, a capacidade de colocar em prática, né? E Aham. uma coisa levou a outra e eu saí, né, de ser uma pessoa do mundo corporativo, de estar lá trabalhando para as empresas e comecei a ser autônoma como professora de yoga na época. E na época eu tinha esse desejo muito grande de ter o meu próprio espaço, né? De não ficar dando aula nos estúdios dos outros, de ter o meu próprio espaço e de ser empreendedora mesmo, além de autônoma, né? De ter o meu espaço, a minha empresa e tal. Só que justamente aqui, esse sonho, esse desejo, ele parecia algo muito ousado e eu me sentia muito, nossa, vai demorar muito para eu conseguir isso, sabe? E aí quando a gente tem essa sensação que vai demorar muito, que a gente só vai conseguir isso daqui a 10 anos, às vezes a gente não dedica tempo, a gente não coloca energia naquilo ali. Aí foi quando eu conheci a metodologia do coaching, né? Aí eu fiz já
3 processos de coaching, assim, na vida, né? Desde aquela época, eu fiz o primeiro com a Juliana Garcia. E naquela época, a própria Juliana Garcia me conduziu a ver que podia ser muito mais simples e que podia ser muito mais rápido e que essa realização podia estar muito mais próxima do que eu imaginava, né? E realmente, aquele espaço que eu achava que ia ser tão demorado para realizar, eu consegui chegar nele bem rápido com essa mentoria, né, da Juliana. Aí pronto, aí uma coisa levou a outra, o espaço aconteceu, não só para yoga, mas para dança circular, para cursos diversos, filosóficos e tal. Até que eu comecei a criar os meus próprios cursos de desenvolvimento pessoal, né? Aplicando isso para que transmitir esse aprendizado que eu estava tendo para outras pessoas, né? E eu fiz então esse curso, Acelerador de Realizações. Na época, eu tinha ido para Califórnia, né, fazer o High Performance Academy do Brendon Burchard. Então, no começo, eu pautei o conteúdo muito no conteúdo que eu aprendi com ele, né? Só que depois eu criei um outro curso que foi o Vida Criativa, que ele veio de outras fontes, não da fonte do coaching, da alta performance, mas assim, da fonte mesmo da filosofia, da criatividade, do desenvolvimento pessoal mais profundo do yoga, toda essa linha assim mais interna, sabe, de meditação, de yoga. Só que aí depois eu juntei uma coisa com a outra. Então hoje o acelerador de realizações online, ele tá com outra cara, ele não é aquela coisa só alta performance, mas ele é recheado com essa analogia que eu gosto de fazer com a natureza e com o desenvolvimento natural da gente, né? E é isso. Então é isso que faz meu coração cantar hoje em dia. Que legal, Dani. É interessante ver assim na sua fala o tanto que tem de misturado a coisa do desenvolvimento, assim, do autoconhecimento, né, do desenvolvimento pessoal, a importância também da gente buscar esse natural, né? Você terminou aí com isso, isso é realmente, eu acho que é bem fundamental. E a importância, assim, eu senti da gente estar acompanhado, né? Porque você falou aí dos aprendizados que você teve com outras pessoas, outros mentores que lhe acompanharam até aqui e que agora você está abrindo cada vez mais a sua vida para outras pessoas poderem ser ajudadas, né, com esse seu conhecimento. Eu sinto muita gratidão de estar ao seu redor, porque eu aprendo com você todo dia, assim, seja tomando café ou batendo uma conversa, mas assim, bem, para mim isso está cada vez mais claro, assim, da importância de a gente não estar sozinho, né? E seja lá para onde a gente esteja indo, que a gente escolha bem, assim, as companhias, né? E você falou muito dessa mistura, né? Desse mix aí que você está fazendo, juntando todas essas coisas que você aprendeu com algo que está dentro de você para juntar nesse programa, ou não sei como é que você chama, se é um programa ou não. Como é que funcionam essas técnicas? São técnicas, são métodos, é um programa, como é que se dá assim na prática assim essa aplicação do acelerador de realizações? Poxa, eu te agradeço muito por essa pergunta, porque assim, durante o ano de 2016, foi um ano que isso daí que você está falando agora foi a minha maior dor, assim, porque eu queria levar esse curso que eu fiz presencial para o online, mas o que eu olhava nas minhas referências? A maioria das pessoas que estavam ensinando alguma coisa online, elas estavam ensinando algo que elas aprenderam com outra pessoa e elas estavam retransmitindo. Então aquilo ali já tinha uma estrutura pronta, elas só estavam passando adiante, né? E eu me fazia essa pergunta, como é que eu vou criar essa estrutura? Porque eu tenho conhecimento, só que o conhecimento eu fui obtendo, como você mesmo está dizendo, de forma misturada. Ou seja, eu fiz um curso aqui, fiz um workshop lá, eu fiz várias coisas que... Como é que eu ia empacotar tudo isso agora numa estrutura única, né? E isso não só era um desafio para mim, mas isso me assustava, né? Porque eu falava assim, como é que eu vou saber se vai dar certo, né? E a verdade é que a gente não sabe. A verdade é que a gente aprende fazendo, né? Então,
as turmas presenciais, elas foram meu laboratório mesmo. A gente precisa ter um laboratório, né? Então, as turmas presenciais são legais porque o feedback é imediato. A gente está ali dando uma aula e a pessoa está na frente da gente. Então, a gente sente o feedback imediato do conteúdo que a gente está colocando, né? Então, durante os anos de 2015, 2016, as turmas que eu tive do Vida Criativa e do Acelerador de Realizações me ajudaram a sentir o que funcionava e o que não funcionava. E a sentir também o que as pessoas queriam. Como eu sou uma pessoa muito pautada em informação, eu adoro informação, eu sou capaz de ficar assim horas consumindo informação. Mas eu percebi que a maioria dos meus alunos não eram assim, né? Eles precisavam de um equilíbrio entre informação e prática, informação e assimilação, né? Então eu comecei a fazer essa alquimia. Eu comecei a temperar um pouquinho. É que nem, por exemplo, a meditação que você faz, né? Que você está lá acompanhando de manhã. Quando eu comecei deixando 10 minutos de silêncio. Só que eu percebi que as pessoas iam embora, elas não aguentavam ficar 10 minutos. E muita gente diz isso, diz assim, eu não consigo meditar porque eu sou muito ansiosa, né? Então eu comecei a ir reduzindo, eu comecei a observar e eu vi que 4 minutos era o tempo que as pessoas ficavam. Depois disso, quando dava 5, 6, as pessoas começavam a sair. Então hoje a meditação tá 4 minutos. E eu vi que é o ponto de equilíbrio. Então eu fui fazendo esse laboratório, né? Mensurando assim um pouquinho de informação, um pouquinho de prática. Então, em 2017 eu tive a minha primeira turma do curso online. E no curso online é um outro desafio, né? Porque aí muda o formato, muda tudo. E aí, o que eu fiz na primeira turma? Eu fui fazendo reuniões individuais com as pessoas, né? E perguntando para elas o que elas estavam sentindo, se elas estavam conseguindo colocar em prática. Então eu tive feedback do tipo assim, Dani, eu fico ansiosa na hora de fazer essa tarefa que você propõe. Então, seria interessante você fazer uma meditação própria para a gente fazer a tarefa, né? Então eu fui colhendo o feedback das pessoas. Então hoje, o acelerador de realizações, ele tem esse equilíbrio, né, entre conteúdo, né, de informação. Esses conteúdos, eles mesclam essa parte de técnicas e estratégias que são, na verdade, ferramentas de hábito, né? De hábito, de rotina, do que a gente faz, estabelece na nossa rotina para que a gente realmente atinja qualquer coisa que a gente queira fazer em menos tempo. E tem também o conteúdo de informação sobre o que a gente chama de mindset ou mentalidade, ou sobre a nossa psicologia humana, como que a gente funciona e a nossa natureza humana também, né? E a gente se conhecer. Então são dois processos, é um processo de técnica e ferramenta de realização e um processo de autoconhecimento, da gente se conhecer. E essas informações, elas são mescladas com propostas de atividades, de hábito, de rotina, para ir colocando em prática aquilo que tá, aquela informação, para que ela vire realmente um saber, né? Para que ela não seja só um acúmulo de informação, mas que ela seja uma prática vivida, né? E aí essa estrutura foi montada, mas não é uma estrutura engessada, né? A cada turma, a cada pessoa que chegam, sempre vai tendo um aprendizado, sempre vai tendo uma atualização, como tudo na vida, né? Respondi? Muito, muito, muito interessante essa maneira como você citou, assim, é como se você aprende como as pessoas aprendem, né? E a partir disso você vai direcionando a entrega, de como você entrega o conteúdo que você tem, né? E durante esse período do programa ou do curso, aí você também, porque assim, é interessante que na meditação você sempre fala isso, né? Que a gente que está aqui do outro lado, a gente está interferindo nesse campo, assim, que a gente está emanando a energia para aquele momento. Então, por isso que é tão interessante meditar juntos, né? Hoje você me apresentou uma família que está meditando com a gente de manhã, então eu fiquei bem curiosa, assim. Então, você
durante o processo do acelerador, tem um momento que você consegue dar essa devolutiva das pessoas que estão participando naquela turma, por exemplo? Tipo, Então, sim, porém, nesse momento, as turmas ainda são pequenas, né? aham, Então, eu tenho um contato muito mais próximo com todo mundo, né? Eu consigo fazer essa devolutiva de forma bem personalizada mesmo. Geralmente, eu peço para que as pessoas enviem as tarefas para mim por e-mail. E aí eu leio os e-mails das pessoas, e aí eu retorno o e-mail delas. aham, Elas muitas vezes estão no meu WhatsApp, então eu mando áudio, a gente pode abrir um vídeo como esse aqui, se for o caso, entendeu? Mas uhum. a gente sabe que à medida que isso cresce, e se a gente tiver uma quantidade grande de pessoas, a gente continua elaborando formas de dar esse atendimento, porém de outro jeito, né? Então esse momento agora é um momento bem legal por causa disso, porque a gente tem uma proximidade bem interessante. Entendi. E uma coisa também que eu fiquei curiosa quando a gente estava falando de aceleração e que você me chamou de aceleradora também, né? Vamos conversar sobre isso. Qual é a relação assim que você faz com aceleração, com rapidez, sabe, assim, com agilidade, né? Sei lá, já emendando assim nessa outra coisa, tipo, o que é que isso nesse momento que qual é a importância disso nesse momento que a gente está todo mundo parado? Ah, legal. Teoricamente, que a gente está, assim, na verdade, o que é que esse isolamento pode favorecer a esse acelerador interno de cada um, entendeu? Beleza, Ana, eu vou chegar no momento que a gente está vivendo, mas eu que é do coronavírus, né, da quarentena, porque se esse vídeo ficar gravado e alguém assistir ele daqui a 2 anos, para entender que a gente está gravando ele nesse momento, né? Mas Aham. Em assim, pleno isolamento social, né? exatamente. Mas antes de falar do isolamento, eu quero conceituar isso que você está falando, de Aham. aceleração, de rapidez, de agilidade, né? E eu tenho um depoimento de uma aluna que ela disse assim, que ela veio para assistir a palestra, que se chamava A Vida Criativa, e ela disse que levou um susto quando chegou, que me ouviu falando sobre aceleração. Ela disse assim, não, eu não quero acelerar, minha vida já está muito acelerada, eu quero o contrário, eu quero desacelerar. Só que aí ela ficou para a palestra e no fim ela terminou comprando o curso e ela disse assim: Ah, era outra coisa. Não é que eu ia acelerar, não é acelerar no sentido de ficar corrida, no sentido de ficar lotada de coisa para fazer, no sentido de ter pressa, sabe? Essa pressa que dá essa ansiedade. Não. Ela percebeu que o conteúdo de acelerar a realização era você parar tudo e olhar para o que realmente importa, né? É uma espécie de minimalismo, assim, do menos é mais. E ela disse assim, antes do curso, eu dava prioridade aos outros, às outras pessoas. Por último, eu olhava para mim. Então, ela nunca tinha tempo para ela mesma, porque ela só olhava para fora, ela não se dava importância. Só que nesse curso, ela aprendeu a priorizar ela. Ela aprendeu a priorizar o que importa para ela e ela conseguiu se desapegar de muita coisa que na verdade não tinha tanta importância. Então, o que foi que ela acelerou na realidade? Ela chegou rápido no que importava, no que era importante para ela, né? E essa é a essência dessa aceleração. A aceleração não é correr, mas é chegar em um ponto em menos tempo. Só que ponto é esse? É o ponto que importa. É o ponto que faz a diferença na vida da gente, que vai dar pra gente a experiência de vida numa qualidade melhor, porque é a qualidade focada no que importa, né? E aí, fazendo o gancho disso com o momento que a gente está vivendo, é o seguinte: esse momento vai passar, né? E quando ele passar, se a gente não fizer nada, se a gente ficar só esperando que ele passe, as chances são muito altas de que a gente volte para aquela roda do hamster que a gente fica correndo, correndo e não sai do lugar, né?
E a ideia é a gente aproveitar esse momento que a gente está tendo para justamente olhar para o que importa, né? E aproveitar que a gente está nessa energia do outono, das folhas caírem e deixar que essas folhas mortas, ou seja, coisas que a gente está carregando e que está sendo peso para a gente, e deixar isso cair e deixar isso para trás e com Deixar ir honra, né? A embora, né? gente honra Uhum. e a gente chegar mais rápido no que importa. Se a gente fizer isso agora, quando passar esse período, a gente vai estar muito mais pronto para saber responder, né? Aquilo que a gente fala, a responsabilidade sendo a habilidade de responder ao mundo, a gente vai estar mais hábil para isso, para saber dar as respostas pautadas no que verdadeiramente importa para a gente. Faz sentido? Total, isso que você falou agora tem tudo a ver com esse tema que você está trazendo na meditação, né? Que é essa da esperança, não aquela coisa de você ficar esperando que algo caia do céu e resolva a sua questão, mas é de você esperar com atitude, né? De você fazer algo, aproveitar esse momento até que está todo mundo podendo ter um pouco mais de oportunidade de olhar para isso. Não quero nem chamar de tempo, né? Porque essa coisa do tempo é uma outra dimensão, mas assim, de ter a oportunidade de olhar para o quanto é importante a gente esperar fazendo algo que nos leve para um lugar melhor, né? Porque eu acho que, assim, uma opinião muito minha, assim, isso que está acontecendo da gente estar todo mundo precisando ficar quieto, é quase que para favorecer isso, entendeu? Para favorecer que a gente tenha esse olhar para dentro, que a gente consiga aproveitar de nos alimentar, né? Não só de tá todo mundo cozinhando aí, né? Todo mundo fazendo comidas e compartilhando os quitutes, assim, eu acho que cozinhar é um ato de amor também, mas eu acho que a gente está tendo também a oportunidade de ter essa nutrição de outras coisas, né? Essa informação que chega, um exercício de você, como você não pode estar do lado de todo mundo, você poder chegar nas pessoas sem estar perto, é muito louco isso, né? É um poder que a gente está podendo exercitar. E, E e assim, eu acho. esse fazer alguma coisa, né? Essa ação, tipo assim, às Aham, vezes ela é parada no sentido assim, quando a gente fala fazer alguma coisa, parece que tem que ser um movimento, né? aham. Mas sentar para meditar, olhar para dentro, fazer uma reflexão escrita, né? Se perguntar o que é importante para mim de verdade, isso é fazer algo, apesar de não ser uma coisa assim, ó, movimentada, correndo. É uma ação, mas é uma ação mais interna, né? É a ação do parar. É muito interessante essa inversão, né? Essa coisa de você imaginar o quanto você pode estar em movimento parado, né? E assim, o quanto também você pode pegar um movimento que está vindo de pensamentos, de dúvidas, de ansiedades e transformar isso numa energia de transformação, porque eu acho que é o que a gente está tendo a oportunidade de fazer, né? De transformar algo. E, e mesmo que a gente não o faça agora, pode ser que a gente não consiga, pode ser que algumas pessoas não consigam, quando as coisas começarem a se movimentar novamente externamente, eu acho que vai ter acho que vai ter um comportamento assim, uma percepção diferente, entendeu? A gente vai estar mais cuidadoso, assim. Eu sinto que vai haver um pouco mais de atenção às coisas. É, e isso pode realmente trazer uma transformação. Eu fico muito grata de você trazer esse tema da aceleração das realizações aí, está sempre à tona, porque é importante a gente entender qual é o movimento que a gente tem que fazer para ele ser bem aproveitado, né? Por isso que a vida às vezes está tão corrida, porque as pessoas estão se ocupando de coisas que não surtem efeito, né? Que não trazem resultado, né? Nessa ideia do menos é mais, é um pouco diferente de estar ocupado, né? Às vezes a gente está muito ocupado e está achando que é produtivo porque está ocupado. Outro dia eu estava tendo uma conversa aqui, foi com você, sobre o que o Domênico De Masi fala, sobre a nossa psicologia, né?
da gente se sentir culpado quando a gente está parado, porque a gente foi ensinado a estar sempre produzindo. Mas estar ocupado não quer dizer que a gente está produzindo. E Exatamente. já tem aqueles estudos, né, do 80-20, que diz que 20% do que a gente faz é o que realmente dá resultado. Os outros 80% a gente fica trabalhando muito para coisas que dão um resultado muito pequeno. Então, se a gente identificar, né, usar esse tempo para identificar o que é o nosso 20%, então a gente vai ver que produtividade, na verdade, é muito mais leve e dá mais tempo pra gente. Não é que produtividade é se ocupar, é que produtividade é fazer o que importa e chegar mais rápido no que importa, né? No que importa, né? Ô, Dani, só para, assim, me surgiu aqui uma coisa que eu acho que é interessante a gente pontuar, né? Você no começo falou que no acelerador a gente vai escolher 3 desejos para realizar em um ano, né? E eu me lembro que a gente conversando outro dia, você falou que às vezes a gente quando entra numa dessa de começar a acelerar 3 coisas em um ano, você no meio do caminho pode descobrir que você não escolheu bem essas coisas, né? Que talvez tenha a ver com essa percepção do que você acha que precisa fazer e daquilo realmente do que vai realmente fazer a diferença na sua vida. Então existiu isso nas outras turmas que você fez? Fala um pouquinho sobre isso, porque acho massa, 3 em um ano, e agora eu acho massa também poder, assim, que isso seja flexível, sabe? Que você possa flexibilizar esse seu desejo. O primeiro módulo do curso, a primeira aula, começa com os 10 passos para realizar qualquer coisa 10 vezes mais rápido. E o passo número 1 é justamente o seu desejo não é o seu desejo. É você. O passo número 1 é a gente se dar conta de que a gente tem aquelas camadas da cebola, né? O desejo Ah, mesmo da gente, real, ele tá lá no âmago da cebola. Aquilo que a gente pensa logo de cara, assim, geralmente é a casca. Então a gente precisa passar primeiro por esse processo de descascar a cebola. Então geralmente tem aquelas perguntas assim, tipo, por exemplo, né? Tinha uma pessoa que eu perguntei qual era o desejo dela e ela falou engravidar, quero ter um filho. Aí quando eu perguntei por que que você quer ter um filho, é interessante porque ela estava com o marido, eram os dois, né? E eles olharam assim, espantados para aquela pergunta. Um olhou para o outro porque eles acham que é óbvio. Ué, querer ter um filho? Por que querer ter um filho? Só que não, né? Tem muitas pessoas que acham que no dia que tiverem um filho, vai ser de certa forma. As pessoas têm certas imagens mentais, né? Atreladas aos seus desejos. Tipo, tem também sensações. Tipo, eu acho que eu vou sentir isso quando eu tiver um filho, né? Eu acho que o meu relacionamento com o meu marido vai ficar mais assim no dia que eu tiver um filho. Eu acho que minha vida vai ser assado. E aí, no dia que o filho vem, não é nada daquilo, né? A pessoa não sente aquilo que achou que ia se sentir, a relação não fica daquele jeito, a vida não fica daquele jeito. E aí a pessoa fala, poxa, mas não era isso que eu queria, né? Não sabia que ia ser assim. Então, a gente precisa descascar essa cebola e pensar assim, quando você diz que quer ter um filho, você quer por quê? Você quer se sentir como? Você acha que vai acontecer o que na sua vida se você tiver um filho? Você acha que o seu estilo de vida vai ser como? E aí, quando as pessoas vão respondendo essas perguntas, vai se mostrando o que está por trás daquilo, né? Então, às vezes, não é exatamente o desejo de ter um filho, mas é o desejo de se sentir parte de uma família, se sentir aceito, é o desejo de ter um estilo de vida mais amoroso, a sensação de contribuir para a vida de alguém, a vontade de ser amado, né? Então a gente vai cavando e a gente consegue chegar lá no âmago. Quando a gente chega nesse âmago, aí sim é o verdadeiro desejo, né? Então, às vezes a pessoa diz assim, eu quero abrir minha empresa e quero que essa empresa seja próspera e eu quero que ela me dê um faturamento de 1 milhão por ano. Ok, isso é uma frase assim bem específica, né? É bem clara de um desejo.
Mas se a gente for cavar que eu chamo é fazer essas perguntas. Tá, mas por que você quer isso? Né? O que é que você acha que você vai sentir? Que problemas você acha que você vai resolver? Então, muitas vezes, só nesse processo de investigação, às vezes certos desejos são abandonados ou são modificados, ou são. E aí a pessoa consegue chegar no âmago mesmo dela. Mas sempre é importante passar por esse processo no começo. Legal saber, né, que não precisa ser aquela imagem do gênio que aparece na sua frente e você tem que estar na ponta da língua os desejos, caso contrário, o gênio vai embora e você fica sem nada, né? É bem legal isso. Bem surpreendente. Por isso que o processo, ele é de autoconhecimento, né? Aham. E é muito comum acontecer isso, das pessoas mudarem o que elas achavam que queriam no começo do curso, mudar durante o curso. Algumas pessoas fazem isso de uma forma mais leve, mas tem outras pessoas que passam por transformações assim bem profundas mesmo. Por isso que é interessante, assim, por exemplo, no caso do curso presencial, tinha as datas marcadas, né? E todo mundo comparecia na mesma data. Uhum. Mas tinha pessoas que a gente tinha uns encontros ao longo do ano, tinham 6 meses de encontros, né? E às vezes as pessoas chegavam nos seus desejos lá 6 meses depois, ou passavam pelo processo mais na frente. E o curso online ele é bom porque justamente cada pessoa vai fazendo as aulas e vai fazendo as tarefas no seu momento, né? E vai vivenciando a sua transformação no seu momento. Muito bom mesmo. Legal, e aí, você quer fazer um fechamento, fazer alguma dica, convidar as pessoas para algum lugar que podem encontrar mais informações sobre isso? Eu já Sim, convido para a meditação, porque a meditação tá incrível. É a primeira vez que eu faço ao vivo, assim, né? Eu já acompanhei, acho que é a terceira ou quarta meditação que você promove que eu acompanho, mas essa é a primeira que eu faço ao vivo, assim, um horário. E talvez não sei se é porque eu ao vivo, mas eu gosto de estar ao vivo. Mas é no horário certinho, né? A importância de fazer no mesmo horário é impressionante. Realmente você tem toda a razão, assim, dá um resultado muito diferente, muito melhor. Obrigada, Ana, então, deixa eu te fazer uma pergunta, então. faz. Da primeira vez que você fez essa meditação, né? Que você atendeu a esse chamado, assim, e veio meditar. Qual foi a diferença entre a expectativa que você tinha de uma meditação guiada ao vivo no Instagram e de que foi? Teve alguma diferença? Era exatamente como que você pensava? Dani, vê só, eu sou muito aberta assim, a experiências, né? Então, quando eu comecei a fazer, eu não tinha, eu acho que eu não criei muita expectativa, talvez tenha sido isso. Eu já tinha tido oportunidade de meditar ao vivo, assim, com outras pessoas. Eu já tinha simpatia pelo guiado, né? Por essa coisa guiada que eu já tinha feito num grupo do WhatsApp. Então, eu recebia os áudios e eu escutava todo dia. E muitas vezes eu não escutava no mesmo dia, então tinha dia que eu escutava dois áudios, sei lá, eu fiquei assim experimentando, então eu entendi que eu gostava de ser guiado. Mas eu sabia que eu não sabia fazer sozinha também. Tipo, eu já tinha experimentado e não sei. E, e assim, eu acho que no Instagram ao vivo, assim, você acompanhar você fazendo, ele tem as duas coisas. Ele tem o guia, né? Mas ele tem também aquela coisa da presença. Eu sinto a coisa da presença, de verdade. Hoje eu estou sentindo, essa semana eu estou sentindo. Já estamos aí no 12º dia e eu sinto essa presença. Que quando eu fazia solto, ouvindo pelo Instagram, ou ouvindo pelo WhatsApp, ou ouvindo no Instagram depois, não era a mesma coisa. Eu posso dizer que eu acho que isso faz parte do meu desejo de estar fazendo sempre nesse horário. Mas é surpreendente para mim. Eu convido as pessoas, eu digo, minha gente, vamos fazer para que, assim, eu não consigo explicar, né? Aquela coisa que você estava até falando hoje, a gente falou sobre, você falou disso na meditação, né? Quando você define, você limita o negócio. Então é muito difícil ficar explicando como é. Mas para É, mim tem sido o resultado, eu estou sentindo muita esse controle da força, de ter paz, do exercício de amar,
de todos esses conceitos, eles vão entrando no nosso radar, assim, de uma forma que vai direcionando seu pensamento, entendeu? Isso ajuda, de verdade, a você a mudar não é nem mudar de opinião, é mudar de sentido, né? Eu acho que quando a gente está com vontade de convidar outras pessoas, o melhor que a gente pode fazer é compartilhar os nossos sentimentos, né? Porque essa meditação que eu faço, ela surgiu disso. Ela surgiu porque eu meditava, né, com o Deepak Chopra e com a Oprah no aplicativo. E eu ficava tão assim naquele período daqueles 21 dias que eu não conseguia falar de outra coisa com as pessoas, né? Eu ia conversar e eu falava, eu tô desse jeito hoje porque eu fiz essa meditação. E aí, de tanto eu falar, que começaram a pedir, Dani, mas faz porque é inglês, a gente não consegue e tal, faz. E aí, depois de um tempo, eu comecei a fazer. Então, eu acho que quando a gente compartilha o que a gente sente, a gente transmite uma sensação, né? Não é nem um entendimento, assim, mas é uma sensação mesmo. É verdade. E eu acho curioso que eu adoro quando você posta a foto do caderno, ou então a foto da frase numa cartolina, porque, assim, quem não conhece, né, a nossa meditação pode achar estranho. Como é que uma pessoa foi meditar com um caderno, né? E ficar escrevendo durante a meditação. É porque você conversa antes, então eu já capto ali algumas coisas e depois, quando acaba, eu escrevo mais algumas. Pois é, e é muito legal, porque como eu lhe disse, né? Aquilo que eu falo ali naquele momento é muito do momento, é muito de inspiração, e eu sinto e vem aquilo alimentado pela presença de quem está ao vivo. Então, assim, se você me pedir para eu repetir depois, eu nem sei mais o que foi que eu falei. Então, acho muito legal você anotar. Porque, assim, de tudo, se eu fosse anotar o que está gravado, porque eu estou conseguindo, né, gravar as meditações, eu não saberia o que anotar, porque eu não sei o que está tocando quem está do outro lado. E eu acho muito legal essas tuas anotações, porque aí eu tenho esse sensor, né, de saber o que está tocando alguém que está do outro lado. Só tem uma coisa que eu estou costumando dizer, que é aquela coisa do sentido, né? As pessoas estão dizendo, não, porque sentir faz sentido, né? Faz sentido para você? Faz sentido para você? Aí desde o ano passado, sei lá, eu cheguei na frase que o sentir, ele traz sentido, ele não faz sentido, sabe? Ele não é sentir, faz. É quando você sente, você desenha o seu caminho. Ele traz o sentido para onde você está indo, né? E mais uma vez, assim, é legal estar ao seu redor, a gente estar junto por aí e convidando, estou sempre convidando outras pessoas para estar aqui também. Maravilha, gratidão, agradeço muito, foi muito gostoso Muito bom. esse bate-papo. E o que eu posso dizer para quem está assistindo a gente coloca perguntas, né? É muito importante a gente saber que curiosidades podem vir desses temas que a gente está falando, né? E o convite para meditação, hoje a gente está no 12º dia, todos os dias, até o dia 21, a gente vai estar às 7h07 da manhã ao vivo, nessa presença aí, mas fica lá 24 horas no Instagram. E eu tô conseguindo gravar, até hoje eu gravei todas as meditações e tô organizando todas elas e elas vão ficar disponíveis gratuitamente para quem quiser assistir, meditar, né? A regravação, a retransmissão. É só se inscrever, né? Só se inscrever lá, porque você pode receber ou por e-mail ou pelo canal do Telegram o link das meditações gravadas. E é isso. Massa. Então, grata, Ana, grata para quem está aqui e até a próxima. Até. Tchau. Tchau, tchau.